Oi gente, hoje eu vou falar sobre a minha vida de au pair. Se eu gostei, se eu não gostei, como é que eu escolhi esse programa e outras cositas más. Começando então pelo que é uma au pair, mais profundamente. Uma au pair é uma babá e cleaner das crianças. Então, ela é para cuidar somente das coisas das crianças da família. Só que ela vive com a família que a contrata. Isso exige alguns requisitos. Você tem que ter entre 18 e 26 anos. Você tem que ter completado o ensino médio. Tem que ter um inglês intermediário ou avançado. E você tem que ter experiência com crianças, mesmo que seja da sua família ou seus vizinhos, depende da particularidade de cada país. Eu resolvi fechar esse pacote porque é um dos pacotes mais econômicos que se tem para fazer intercâmbio. Você não paga pela moradia, você não paga pela comida. Não paga não, você paga um valor por esse programa e isso está tudo incluso. E eu achei também que indo como au pair, eu receberia um pouco do dinheiro que eu investi de volta. Então, e eu realmente recebi, foi uma boa lógica. Algumas semanas depois eu recebi um e-mail da minha futura host mother falando que ela gostaria de me contratar. Eu confesso que a princípio eu fiquei um pouco indecisa, porque eram 3 meninos, então isso me deixava muito preocupada, eu não sabia se eu ia dar conta. Mas no fim eu acabei aceitando porque eu fiquei com medo de não conseguir outra família, então eu fui, pronto, falei. Quando eu vi a casa eu achei assim, um exagero. A casa de 2 andares, a área externa era enorme, então e assim vai. Então eu já pensei, meu Deus, desgraça! Vou ter que limpar tudo. Não, eu não pensei, é mentira, porque eu ainda não sabia que eu ia ter que limpar tudo assim, desse jeito. A minha rotina era um pouco puxada. Eu trabalhava 35 horas semanais, então de segunda a sábado, e fora as horas de babysitting. Então o babysitting eu fazia geralmente sexta à noite ou sábado à noite quando eles me pediram, mas não foram muitos, então eu estudava 2 dias na semana. Então na segunda e na quarta, ali pelas 11 e pouco, eu estava liberada. O meu trabalho era assim, mais ou menos 70% do tempo eu ficava limpando a casa, limpando as coisas das crianças, e 30% do tempo eu ficava cuidando das crianças, passeando, brincando, jogando futebol, porque eram meninos, eles adoravam jogar futebol, dando comida e assim vai. O meu salário era de 80 euros por semana, mas eu ganhava só 75 euros, porque eles me disseram lá, minha host family me disse, que os outros 5 euros eu poderia gastar na lanchonete, café que eles tinham. Eu não sei exatamente o que é, porque tem de tudo um pouco. E é ótima, sério. Eu dei prejuízo. Assim, no começo eu achei meio estranho essa coisa de eles só me pagarem 75 e o resto eu ia pegar em comida. Achei isso meio estranho. Mas depois que eu conheci o local, eu gastei muito mais que 5 euros por semana lá. Muito mais. Então eles saíram bastante no prejuízo comigo. Nutella waffle. E quando eu ia lá, eu ainda pegava coisas pra dividir com as minhas amigas. Porque amiga é pra essas coisas. Existem algumas outras alternativas para ser au pair. Não precisa ser com a agência de intercâmbio que você tem que fechar. Quando eu cheguei em Dublin, eu descobri alguns sites. Eu já tinha visto isso antes, mas eu tinha um pouco de medo. Mas eu vi assim que é bem seguro e que muitas meninas e meninos também utilizam. Eu vou deixar 2 desses sites na descrição, que eu fucei e eu vi que outras pessoas fizeram por esses sites, então eu acho que é bem confiável. Eu vou deixar eles na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Existiam algumas coisas que me enlouqueciam nesse programa. A primeira delas era a questão de morar junto com seus chefes. Porque assim, tem sempre aquele dia que você tá louca pra sair do trabalho e a sua casa é dentro do seu trabalho. Então eu ia direto pro meu quarto, mas não era a mesma coisa, porque eles continuavam ali. Não que isso fosse de todo ruim,
Mas às vezes a gente tá de saco cheio com o trabalho, né? E eu tinha que ficar ali. Outra coisa é que a gente não tem muita liberdade, né? Porque a gente não tá na nossa casa que a gente alugou e tudo mais. Mesmo que eu tenha pago por esse programa, que eles sabiam que ia ser assim, e eu também, a liberdade ela fica um pouco em segundo plano. Mesmo a minha família sendo super liberal. Então eles falavam, ó, você sai e volta a hora que você quiser. A gente só quer que você esteja aqui na hora combinada pro trabalho. E tem aqueles dias também que você quer ficar. Esse ponto de morar com os chefes é muito importante também. O que que acontece? Muitas au pairs pensam que elas vão ser parte da família. Não, eles são seus chefes. É uma relação de contratante e contratado. Então você tá lá para trabalhar. Você vive momentos em família? Sim, mas você é só uma participante. Você não é da família. Mesmo que ocorra de muitas famílias terem aquela coisa de criarem um carinho, um laço com a au pair, que, óbvio, isso acontece. Mas mesmo assim, você continua sendo uma funcionária. Você não é da família. Então eu quero que isso fique bem claro. Não é para destruir o sonho de ninguém, mas isso também não é uma coisa ruim, porque senão você ia ter que ficar se importando com eles em tudo que ia fazer. Já pensou ter que convidar para tudo, ter que, às vezes você não quer, você quer viver o seu momento ali. Tinham algumas coisas que me deixavam muito feliz nesse programa por ter escolhido esse programa de au pair. Muitas vezes eu ficava conversando com eles depois da janta. Os meus host parents, eles adoravam séries, igual eu. Então, eles assistiam Law and Order quase todo dia. E aí eu adoro, sou louca por Law and Order. Até meu toque de mensagem é do Law and Order, quer ver? Peraí. As horas em que eu assistia filmes com as crianças eu adorava também, porque a gente ria bastante e era um momento relax, era um momento ótimo. Tinha outra coisa que as crianças faziam que eu me divertia muito também. Eles tinham um iPad e eles baixaram um aplicativo onde você tira uma foto da pessoa e ela fica gorda, fica magra, fica zumbi, fica velha, e eles vão transformando o rosto da pessoa. Sério. O que a gente riu com esse aplicativo foi outra história. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha opinião sobre o programa Au Pair. Eu acho que é um programa que é muito econômico, então você gasta muito menos do que os outros programas, né, que seriam estudos somente, ou ir por conta própria, mesmo assim, escolhendo a escola, mesmo assim você ia gastar bem mais do que gastasse com esse programa, mas você perde muitas coisas, e uma delas é muito importante para mim, que é a liberdade. Eu, Bruna, não faria esse programa de au pair novamente. Eu iria para trabalhar, estudar, ou para estudar e depois ver se dava para trabalhar. E porque eu achava assim, ó, que eu trabalhava muito, ganhava muito pouco e tinha poucas horas de tempo livre. Então, e eram só 4 meses. Eu fui para ficar 4 meses. Então muitas coisas me seguravam, sabe? Amanhã eu não posso porque eu tenho que trabalhar tal hora. Amanhã eu não posso porque eu vou ter babysit. Muitas coisas eram assim, então isso me chateava um pouco. Que fique bem claro que eu não estou desencorajando ninguém. Eu ouvi muitas meninas falando super bem desse programa, que iriam novamente, e eu acho realmente que tem pontos positivos, mas pra mim não deu. Eu preciso morar num local separado da família onde eu trabalho, eu preciso ter a minha liberdade total, então pra mim não deu. Eu espero que o meu vídeo tenha ajudado algumas pessoas que têm dúvidas sobre isso ou somente alguma curiosidade. Deem um like se você gostou, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, terá vídeos toda semana, ok? Thanks a million for watching, bye!